Boa tarde, sétima séries. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo e como já está exposto aí, nós vamos falar sobre a literatura infanto-juvenil, né? E eu já adianto para você que ela é sábia, ela é divertida, ela é criativa e ela é encantadora. Só que dentro da literatura infanto-juvenil, nós vamos ver o romance infanto-juvenil, propriamente dito, e alguns elementos vocês vão identificar, pois nós vimos eles em outros gêneros, o que vai tornar ela cada vez mais fácil para sua compreensão. Antes de iniciarmos, temos aqui um breve excerto do Abramovich que diz assim, ó: como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão de mundo. Então, eu sei que na idade que vocês estão, a leitura, ela, para a maioria, não é tão apreciada quanto deveria, mas coloque na sua cabeça e conforme o tempo for passando e você vai amadurecendo, que ler é a única forma de abrir a sua mente, de expandir seus horizontes e de transformar você em um indivíduo cada vez melhor e mais sábio, mais divertido, mais criativo e mais encantador. Então vamos ao conceito, né, de literatura infanto-juvenil, para depois passarmos para o romance infanto-juvenil. Nós vamos ver o que é essa literatura infanto-juvenil, para que ela serve e quando ela surgiu. Você vai perceber aí alguns fatos bastante interessantes. Quando que ela surgiu? Ela surgiu aqui, ó, na antiguidade. E quando eu digo na antiguidade, é na antiguidade mesmo, por volta do século XVI, né? Você vai perceber que a origem dela está na tradição oral. As pessoas sentiam a necessidade de contar histórias, né, desde os primórdios da antiguidade. Por exemplo, você pode prestar atenção na mitologia grega. Eu sei que tem muita gente que gosta, inclusive eu. Né, e a mitologia grega tem as suas histórias, né, de deuses, as suas próprias narrativas. Para que elas servem? Para prender a atenção do indivíduo. Né? Ela surge da necessidade que o ser humano tem de compartilhar a experiência. Então, o indivíduo, ele progride na vida, ele adquire experiência, ele precisa falar, ele precisa passar à frente. E isso não é uma coisa atual, isso é bem antigo, é desde os primórdios mesmo. Né? O surgimento dela está relacionado diretamente com as fábulas. Né? Quando você era bem menorzinho ainda, lá no jardim, sei lá, eu não sei se tem pré hoje em dia, mas enfim, quando você estava lá no jardim, você recebia aqueles livrinhos fininhos de 5 páginas, com fábulas cheias de fadinhas, princesas, por exemplo, Branca de Neve, Cinderela, etc. e tudo mais, né? Cheio de animaizinhos que conversam com as pessoas, né? Essas historinhas são as fábulas e elas são muito antigas, né? Como eu disse, a origem dela é na antiguidade. Só que antes elas eram passadas de forma oral, né? A pessoa identificava, vivia, tinha experiências e repassava para sua família, e a sua família repassava, e assim, né, a coisa ia se expandindo. Mas historicamente, o início da literatura infantil, tá, se dá em fins do século XVII, quando Charles Perrault publica a obra Contos da Mamãe Gansa. Que curioso, né? Para quem tem curiosidade aí, essa é a capinha do livro, Contos da Mamãe Gansa, que é uma historinha, uma fábula, né, infantil bastante simples e bastante interessante. Se você sentir a necessidade de ler, leia. Tem o PDF gratuito na internet, tá? Só colocar Contos da Mamãe Gansa e você vai ver a primeira obra, né, a obra que é considerada o pontapé inicial da literatura infanto-juvenil, que é Contos da Mamãe Gansa, ok? Então, repassando, quando é que surgiu a literatura infanto-juvenil, não romance, tá? Surgiu onde? Na antiguidade. Por mais ou menos ali, né, volta do século XV, XVI, mais ou menos. A origem está ligada ao quê? À oralidade, a contar histórias, né, narrar alguma história. Por quê? Porque o ser humano sentia necessidade de contar. Ela está também diretamente ligada ao quê? Às fábulas, né? Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, enfim. Né? E qual o primeiro livro historicamente tido como o percussor da literatura infanto-juvenil? Os contos da Mamãe Gansa, né? Do século XVII.
Então, coloque na cabecinha esses fatos, pois eles são muito importantes. Continuemos aqui, então. Vamos agora ao nosso foco principal, que é o romance infanto-juvenil. Né? Como eu disse para você, dentro da literatura infanto-juvenil, o nosso foco aqui é o romance. E o romance, ele é, né, obviamente, um gênero literário, né? E ele é dirigido particularmente ao público infantil e os adolescentes, né? Você, sétima série aí, você é um pré-adolescente, não é adolescente ainda, tecnicamente. E então você vai perceber que esse gênero é muito comum e bem legal. Não tenha preconceito quanto ao romance, né? Porque é bastante divertido. Quando falamos em romance, obviamente você vai pensar em algo romântico, paixão, histórias, desejos. No entanto, né, o romance literário, ele nem sempre aborda a paixão, né? Obviamente, o próprio nome já é explicativo, né? Você pensa, romance é igual ao quê? Uma história em que um cara se apaixona, vive um romance maravilhoso e no final tudo fica bem. Não necessariamente, tá? Na verdade, ele é um gênero literário que corresponde a uma composição em prosa, ou seja, a uma narrativa. Olha só aqui, ó. Há uma narrativa com diversas tramas para se chegar à ideia principal. Pode ter romance, pode ter paixão, pode ter triângulo amoroso, provavelmente vai ter, mas não é obrigatório, né? O gênero romance infanto-juvenil, ele trata-se de o quê? Narrativa com diversas tramas, né, para se chegar a uma ideia principal. Por exemplo, a história de Joãozinho com Catarina com Francisco. 3 pessoas que nasceram em lugares diferentes, que o destino acaba entrelaçando a história dos 3 e os 3 descobrem que são irmãos, né? Aí você percebeu o quê? Que essa breve narração que eu acabei de fazer, ela não possui romance, mas ela não possui, né, paixão, mas ela possui um tom romântico. Por quê? Porque tem um amor entre 3 irmãos que nasceram em lugares diferentes e o destino uniu eles. Viu como uma coisa simples pode exemplificar o romance infanto-juvenil? É basicamente essa a ideia, ok? Vamos então agora a um ponto muito importante que são as características ou a estrutura de um romance, né? 4 pontos destacados aqui, ó. Primeiro ponto, narrador, você já sabe, nós já falamos sobre isso, mas eu vou refalar. Segundo ponto, as personagens. Terceiro ponto, o enredo. E quarto ponto, o tempo. Mais uma vez, narrador é quem? É a pessoa que conta a história. Ela pode ser um personagem, que nesse caso é considerado narrador em primeira pessoa, ou apenas uma figura responsável pela narração da história. Mas aqui, ó, até o ponto. Quem é o narrador, pessoal? O narrador é a pessoa que conta a história. Então, todas as vezes, coloca na sua cabeça. Quem é o narrador? Narrador é quem conta a história. Só que eu tenho 3 tipos de narradores. Olha só, ó, tá aqui ó, em negrito. Ó. Primeiro narrador, narrador personagem. Segundo narrador, o narrador observador. E o terceiro narrador, que é o narrador onisciente. Quem é o narrador personagem? É aquele cara que conta a história na primeira pessoa. E ele participa da história. Por exemplo, você pega um livro e quem narra a história é um personagem. Então, se ele está narrando, ele narra em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Do singular, eu, né? Então, olha só, narrador personagem é o personagem que narra a história, tá? Segundo, narrador observador é aquele cara que não está na história, ele só narra, tá? Ele é em terceira pessoa, é ele, ela, o João, a Maria, enfim, né? Ele não está na história, ele só conta sem participar. E o terceiro, obviamente, o narrador onisciente, ele pode estar na história e ele pode também sair dela, porque ele é onisciente, ele faz o que ele quiser. Ele conta a própria história e depois sai da história, tá? Então é muito claro, ó, narrador personagem, conta a própria história. Narrador observador, só observa, não faz nada ali, não modifica a história. E o narrador onisciente é os dois, é personagem quanto observador, ok? Muito claro. As personagens, obviamente, né? Quem são personagens são as pessoas que fazem parte da história. Nem preciso, né, perder muito tempo aqui. O enredo, o que é o enredo? O enredo corresponde à sequência dos fatos que serão contados. Enredo nada mais é do que um resumo do resumo da história,
Então você tem uma história, qual que é o enredo dela? É a sequência dos fatos, o resuminho do que aconteceu, tá? E o tempo, tá? O tempo, eu tenho dois tempos. Eu tenho o tempo cronológico e o tempo psicológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo em que a passagem do tempo é marcado por fatos determinados que seguem uma sequência cronológica. Por exemplo, horas, dias, anos. Não pode, por exemplo, você pega uma história em que acontece um fato no presente, aí o narrador volta lá no passado para explicar alguma coisa. Não pode. Isso aí já é tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Quando a história acontece no presente, aí depois ela pula para o futuro, ela volta e conta uma coisa no passado. Esse é o tempo psicológico. Agora, se a história acontece bonitinha, de forma organizadinha, né? O fato aconteceu um dia e no segundo dia, um mês, 2 meses, nananã, aí sim é tempo cronológico, ok? Muito claro, né? Eu acho que sim, espero que tenha ficado claro. Lembrando que qualquer dúvida eu estou sempre à sua disposição inteira, tá? Nós temos, deixa eu só mostrar para vocês aqui, é, nós temos exercícios, tá? Um exercício bastante simples. Vocês reclamam que eu estou passando muito exercício. Na aula passada não foi tanta coisa assim, tá? Lembrando sempre, não é necessário copiar o texto, tá? Somente os exercícios. São pouquíssimos, tá? Na realidade são 10, mas olha o tamanhozinho, né? É coisa curtinha, então sem reclamation, por favor, dessa vez, tá bom? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.